E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais dramáticas e cheias de ação da Bíblia. É um verdadeiro suspense político, sabe? Lá do Livro dos Reis, sobre um golpe de Estado e uma conspiração secreta. Mas ó, não vamos só recontar a história. A gente vai fazer algo diferente. Vamos investigar o texto original, em hebraico, para descobrir como algumas palavras-chave, que muitas vezes se perdem na tradução, revelam o verdadeiro significado dessa trama de fé e poder. E para guiar a nossa análise, vamos partir desta pergunta aqui que é central. Como é que uma única palavra, no idioma original, pode carregar o peso de uma linhagem real inteira, de uma aliança com Deus e do destino de uma nação? A chave para desvendar esse thriller antigo está justamente no vocabulário. Vamos descobrir juntos como a precisão da língua hebraica transforma essa crônica histórica numa declaração poderosa de fé, coragem e soberania. Bom, tudo começa com fogo e sangue. Para a gente entender o cenário, precisa de um pouquinho de contexto. A rainha em questão é Atalia, e ela não era qualquer uma não, era filha de Acabe e Jezabel, aquela dupla infame que promoveu a adoração a Baal em Israel. Casada com o rei de Judá, ela levou essa influência para o coração do Reino do Sul. E quando o filho dela, o rei Acasias, é morto, a reação de Atalia é, assim, imediata, brutal e totalmente calculista. Ok, vamos dar uma olhada no texto original. A tradução literal diz assim: E Atalia viu que seu filho morreu, e se levantou, e destruiu toda a semente do reino. A palavra hebraica para e se levantou é vatakum, e isso indica uma ação imediata, decisiva, sem hesitar. Ela viu a janela de oportunidade e agiu. E o alvo dela, o texto diz, Kol zera hamameleka, toda a semente do reino. E é aqui, nessa palavrinha semente, que a profundidade do hebraico começa a aparecer de verdade. A palavra hebraica aqui é zera. Em português a gente traduz como descendência ou linhagem, e tá certo. Mas o significado literal, a raiz da palavra é semente. Para a mentalidade hebraica, essa palavra tem um peso enorme. A zera de Davi era a linhagem pela qual a promessa messiânica de Deus iria fluir. Então, o que a Thalia está fazendo não é só um expurgo político para eliminar rivais. Do ponto de vista teológico, ela, uma adoradora de Baal, está tentando cortar pela raiz, exterminar a semente sagrada de Davi. Ela está atacando a própria promessa de Deus. É um ato de impiedade máxima. Mas, sabe, no meio de toda essa escuridão, de toda essa brutalidade, um ato de coragem desafiadora muda completamente o curso da história. A tentativa da Atalha de apagar a linhagem real não deu 100% certo. Alguém agiu nas sombras, movido por lealdade e fé, bem debaixo do nariz da tirana. Vamos para o versículo 2. O texto nos apresenta a heroína da história, Jeozeba, tia do pequeno Joás. O hebraico usa uma palavra fascinante para descrever a ação dela, vatignov, que significa e ela furtou ou roubou. Isso mostra o quão clandestino e perigoso foi o que ela fez. Ela literalmente roubou a criança da morte certa, escondendo-o no quarto das camas, que era tipo um depósito. O resultado é direto, e o esconderam de Atalia, e não foi morto. Por um fio, a zera, a linhagem sagrada, sobrevive. E o suspense só aumenta. O versículo 3 nos diz que Joás ficou escondido por 6 longos anos. 6 anos? E onde? Beit Yahuwah, na casa do Senhor, no templo. A ironia aqui é profunda. Enquanto a usurpadora Atalia reinava abertamente, o verdadeiro rei era secretamente cuidado no lugar mais sagrado da nação. O templo se tornou um berço secreto para a esperança do reino. Por 6 anos, a nação viveu uma mentira, sem nem imaginar que seu futuro rei estava a poucos metros do palácio. Mas o tempo de se esconder chega ao fim. O versículo 4 marca a virada. O Vashanah Hashevit, e no 7º ano. O número 7 na Bíblia, a gente sabe, frequentemente simboliza algo completo, a perfeição divina. Era um momento de agir. E o cérebro por trás de toda a operação é o sumo sacerdote Joiada. Ele não age por impulso. Ele orquestra um plano mestre, uma conspiração sagrada para restaurar a ordem. Joiada era um mestre da estratégia. Ele convoca os capitães para o templo, o lugar perfeito para executar seu plano. E lá, antes de revelar o grande segredo, ele faz 2 coisas cruciais. Primeiro, ele firma uma berit, uma aliança com eles. Guarda essa palavra que a gente vai voltar nela. Segundo, ele os faz jurar na casa do Senhor. Eles os amarra por um juramento sagrado.
Só depois de garantir a lealdade deles é que ele mostra o filho do rei. Imagina o choque. O herdeiro que todo mundo achava que estava morto estava vivo. E aqui a gente vê a genialidade militar do Joada. Ele não era só um homem de fé, era um tático brilhante. Nos versículos 5 a 8, ele detalha o plano. Ele divide as forças de elite que estavam entrando em serviço no sábado em 3 grupos. 1/3 garante o palácio, a fonte de poder da Atalia. Os outros 2/3 controlam portões estratégicos. Mas a parte mais inteligente é o que ele faz com as 2 unidades que estavam saindo de serviço. Em vez de dispensar os caras, eles mantêm para formar um anel de proteção pessoal ao redor do menino rei. É um plano que cobre tanto a defesa quanto o ataque. Joiada não deixa espaço para ambiguidade. A ordem dele é letal e direta, e o que entrar para as fileiras será morto. As apostas não podiam ser mais altas. Falhar significaria a morte de todo mundo ali. A instrução final também é crucial, e estareis com o rei no sair dele e no entrar dele. Essa é uma frase idiomática e hebraica que quer dizer em todos os momentos, em todos os seus movimentos. A proteção do Medino era a prioridade absoluta. Com o plano em ação e os guardas posicionados, chega o momento do clímax. A conspiração secreta está prestes a explodir numa celebração pública. Aquele menino de 7 anos que viveu a vida toda escondido vai ser finalmente revelado à nação como seu verdadeiro soberano. O versículo 12 descreve uma cerimônia de coroação riquíssima em simbolismo. Joiada traz o menino e coloca sobre ele 2 itens: o nézir, a coroa, símbolo da realeza, e, muito importante, ele lhe dá o edut, o testemunho. A maioria dos estudiosos acredita que isso era um pergaminho da lei de Deus. Isso é fundamental. Simboliza que este rei não é absoluto, ele reina debaixo da autoridade da lei divina. Só então eles o ungem, o ato sagrado que o designava como escolhido de Deus. A reação do povo, que até aquele momento não sabia de nada, é a explosão de alegria que estava contida por 7 anos de tirania. Eles batem palmas e gritam a aclamação tradicional: Yeshi HaMelech, viva o rei! É o som da legitimidade sendo restaurada, o som da esperança renascendo em Judá. O segredo do templo agora é o trunfo da nação. Mas o som da celebração chega aos ouvidos da usurpadora. Atalia ouve o barulho e vai até o templo. E lá ela vê a cena, o rei de pé, junto à coluna, como era o costume, cercado por oficiais, com trombeta soando e o povo todo se alegrando. A reação dela é de puro choque e fúria. Ela rasga as próprias vestes e grita: que tricher, literalmente, conspiração, conspiração. A ironia aqui é imensa. A maior conspiradora que tomou o trono através de um massacre, agora acusa os leais de conspiração. O confronto é inevitável. É a palavra de Atalia contra a ação de Joiada. A tirania contra a legitimidade. A restauração do reino exige uma purificação final, e as consequências para a rainha usurpadora e seu regime são rápidas, decisivas. Joiada mantém a compostura. Sua primeira ordem demonstra o respeito que ele tem pela santidade do lugar. Al tuntu ha beit e hawenvi, ou seja, não a façais morrer na casa do Senhor. O templo não devia ser profanado com o sangue dela. Ela é levada para fora e morta no portão do seu próprio palácio. Mas a restauração não para por aí. O versículo 18 descreve a purificação nacional. O povo todo vai ao templo de Baal, o centro da idolatria de Atalia, e o destrói completamente. É um repúdio total à religião estrangeira e um retorno à adoração exclusiva de Ihawenvin. A ação militar terminou, a usurpadora está morta, o rei legítimo está no trono. A história poderia muito bem acabar aqui, certo? Mas o texto hebraico nos oferece um clímax que não é militar, mas sim espiritual e político. O ato final de Joiada não é uma ordem, mas um ato de restauração. E, de novo, uma única palavra hebraica é a chave para entender tudo. Este é o versículo 17, o verdadeiro coração desta história toda. O texto diz que Joiada firma uma berit, uma aliança. Mas preste atenção na estrutura, é uma aliança de 3 partes. Primeiro, entre Deus, o rei e o povo, com o propósito de serem o povo de Yahvé. E depois uma segunda aliança entre o rei e o povo. Isso é a refundação completa da nação. E aqui está a lição crucial. A palavra hebraica berit não significa apenas um acordo ou contrato, como a gente entende hoje. Um contrato é um acordo de interesses.
Uma berite é um pacto solene, um vínculo relacional profundo. O que Joiada faz é reafirmar a identidade de Judá, que não é primariamente política, mas teológica. Eles são definidos pela sua relação com Deus. O rei não é um déspota, ele é um servo da aliança. O povo não são meros súditos, são parceiros na aliança. O reinado de Atalia quebrou essa aliança. A coroação de Joas a restaura. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, a soberania divina. A Zera, a semente, foi preservada contra todas as probabilidades. Segundo, a importância da ação humana fiel. A fé de Joseba e Joiada não foi passiva. E terceiro, e o mais importante, a verdadeira restauração não foi só colocar o rei certo no trono, mas realinhar toda a nação com sua berite, sua aliança com Deus. No fim das contas, a gente vê como apenas duas palavras, Zera e berite, transforma essa crônica histórica numa lição profunda sobre fé, liderança e identidade. Essa história do menino rei e do sacerdote fiel serve como um lembrete poderoso de que muitas vezes as camadas mais profundas de significado não estão na superfície. Elas aguardam na precisão de uma palavra, na estrutura de uma frase, na ressonância cultural de um idioma antigo. Isso nos deixa com uma pergunta: se uma análise mais atenta de um único capítulo pode revelar tanto, que outras verdades, que outras camadas de profundidade estão esperando para serem descobertas?